Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você que já é aluno da nossa escola bíblica à distância, você já conhece como a gente funciona. A gente tem um programa de videoaulas. Todas as videoaulas estão em nosso blog, numa lista de apostilas e de videoaulas divididas em estudos temáticos e estudos bíblicos. Dá uma olhadinha lá no blog da nossa igreja, a descrição está aqui no vídeo, né? Debaixo nas descrições do vídeo você já vai encontrar, pode entrar lá, explorar e conhecer o que você quiser. E faça os estudos bíblicos e discipline a sua vida. Você sabe que o estudo à distância, ele depende apenas de uma coisa, da disciplina de estudo do estudante. Então, você que nos acompanha, você que já nos conhece, sabe que nós temos um material gratuito disponível para todas as pessoas, pastores, igrejas, pessoas que não fazem parte de nenhuma comunidade de fé, mas querem conhecer a palavra de Deus e os temas da fé cristã, da teologia, das coisas que nós falamos em nossas igrejas. Então, vem para o nosso programa, vem estudar com a gente, segue a gente aí, se inscreve no canal e compartilha esses vídeos que você tem assistido. Vai ser uma bênção para as pessoas que estão convivendo com você. Bom, gente, nós estamos seguindo uma série de estudos na nossa igreja sobre o Evangelho de Lucas. E nós temos denominado esse estudo como o Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Essa é a ênfase do nosso estudo e já temos avançado em outras aulas. Se você perdeu as aulas anteriores, quer saber como está, dá uma olhadinha na playlist, você logo vai encontrar as aulas anteriores que ficam gravadas em nosso canal. Você pode acessar gratuitamente em qualquer tempo, em qualquer hora, rever a aula, conhecer os conteúdos anteriores. Enfim, ela está disponível aí para você ser abençoado na sua jornada de estudo da Palavra de Deus. Também nós temos nessa série de estudos do Evangelho de Lucas, uma apostila que está disponível também no nosso blog. Você vai dar uma olhadinha lá e vai encontrar Lucas, o Evangelho do Cuidado, uma apostila que, enquanto estamos ao vivo, nós estamos construindo semanalmente. Então, você vai encontrar essa apostila atualizada até a lição 12, se você acompanha a nossa aula para e passo, né? Lição após lição. Então, você vai encontrar ela atualizada na lição 12, que é a lição de hoje, onde vamos tratar o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se bem entre nós, fique com a gente, a aula de hoje é muito interessante, tem muitas coisas sobre o tema da espiritualidade, sobre desafios que Jesus lança aos seus discípulos, à comunidade por onde ele passou, para que as pessoas pudessem ter uma experiência mais profunda de Deus. Então, vamos à nossa aula. Já vou colocar aqui a nossa apresentação e você aí que já deve ter baixado a apostila para acompanhar a nossa aula, você também deixa um exemplar da Bíblia ao seu lado. Eu tenho recebido informações de pessoas que assistem a nossa aula através da TV principal da casa. E as pessoas da casa sentam-se em torno da TV para poder assistir a essa aula juntos, em família. E isso é bom, porque você vai alimentar, vai estimular a sua família a buscar a palavra de Deus. Bom, cada um estuda do seu modo. Como eu falei que o estudo bíblico à distância depende da disciplina, não importa onde você esteja. Eu já soube de gente que acompanha o nosso estudo bíblico no seu carro, pessoas que acompanham o nosso estudo bíblico em um leito de hospital, está internado no hospital e aí fica procurando o que assistir na internet, encontra a nossa aula. Já soube de pessoas que trabalham como vigilantes, como pessoas que estão ali atendendo uma portaria e acompanham a nossa aula também
desse jeito. Há pessoas que acompanham agora e pessoas que acompanham depois. Não importa como você assista, eu gostaria que você pudesse ser abençoado. Essa é a nossa intenção com esse estudo bíblico. Vamos então conhecer um pouco sobre esta lição de hoje, que é uma lição que eu considero muito preciosa, porque ela tem a ver com o subtítulo do nosso curso, Por uma Espiritualidade do Cuidado, que é o tema exatamente da aula de hoje. O que é uma espiritualidade do cuidado? É isso que vamos ver na nossa aula de hoje. Aliás, na apostila eu deixei alguns textos de reflexão teológica como anexos na parte final. Esses vocês já podem assistir. São 4 artigos que eu já escrevi e aproveitei esse material para deixar ali disponível para os nossos queridos alunos e alunas que nos acompanham. E um desses artigos é exatamente com esse título, Por uma Espiritualidade do Cuidado. E hoje vamos ver um capítulo do Evangelho de Lucas em que Jesus desenvolve com seus discípulos essa ideia da espiritualidade do cuidado. O versículo que eu tenho para nos motivar para a nossa aprendizagem de hoje está lá em Lucas capítulo 11, verso 9. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esse é um dos versículos mais preciosos do Novo Testamento sobre a importância da vida de oração. Jesus está falando disso para os seus discípulos e ele insiste, façam isso, peçam, busquem, batam na porta de Deus. Ele não vai se importar com isso, ele não vai se sentir incomodado de forma alguma. Ele vai ter um grande prazer em nos ouvir e atender às nossas demandas, às nossas faltas, às nossas carências, tudo aquilo que a gente precisa do cuidado dele para nós. Que palavra bonita, que palavra encorajadora, nós que vivemos num mundo de tanta solidão, de tanto isolamento, de pessoas que a gente às vezes está falando e ninguém está escutando, mas a gente sabe que é Deus quem diz para nós, venham até mim, peçam, eu vou atender vocês, eu vou escutar o que vocês precisam. O nosso estudo de hoje vai estar baseado no capítulo 11 de Lucas, desde o primeiro até o último versículo, o versículo 1 até o versículo 54. Bom, vamos começar então a nossa exploração do texto. Jesus está seguindo em direção a Jerusalém. E ele ainda está na jornada, ele ainda não chegou a Jerusalém. Ele está ali na periferia de Jerusalém. E nós vimos na aula passada que ele já está a poucos quilômetros, talvez de uma caminhada de um dia até a cidade de Jerusalém. E ele está ali entrando em contato com aquelas comunidades próximas. Ele é aquele pregador da periferia. Ele está ali entrando em contato com os moradores das margens, os moradores da beira da estrada, daqueles vilarejos, daqueles lugares onde Jesus queria começar o seu trabalho. Isso é muito importante, porque Jesus ele desenvolve um ministério que é diferente do que aquilo que a gente pensa. Geralmente, as obras missionárias procuram os grandes centros, as grandes aglomerações, os grandes movimentos. E Jesus começou exatamente o contrário. Ele começou pela periferia, ele começou pelos pequenos lugarejos. Ele foi ali pelas beiradas, pelas comunidades marginalizadas, esquecidas muitas vezes, nos bairros periféricos e nas cidadezinhas próximas dos grandes centros. Então, nessa jornada em direção a Jerusalém, Jesus passou por várias situações que demandavam atitudes que eram firmes e que envolviam a perseverança num projeto de missão que ele estava desenvolvendo. Ele precisou enfrentar religiosos de seu tempo, fariseus, doutores da lei que estavam atuando naquela época.
Então, esses grupos, né, religiosos da época lidavam com a religiosidade com uma certa hipocrisia. Eles afirmavam alguma coisa que eles mesmos não viviam. Jesus aproveita esses momentos, então, de confronto, de encontro, para desenvolver em seus discípulos uma compreensão a respeito da importância de se ter mais intimidade com Deus. Ele está querendo fazer com que os seus discípulos fossem pessoas que sentissem a presença de Deus. Então, eu queria deixar aqui essa primeira ideia para a gente reforçar aquilo que já aprendemos em outras ocasiões. Intimidade com Deus, essa vida de intimidade com Deus, é a base para a prática da espiritualidade. Isso nós já falamos num curso que demos, num curso desses de férias temáticos, né, sobre a espiritualidade cristã. Espiritualidade é vida com Deus, é vida no Espírito. E Jesus queria que os seus discípulos desenvolvessem espiritualidade muito mais do que uma religiosidade. E aí, no capítulo 11, nós encontramos 6 aspectos que envolvem a espiritualidade do cuidado. Então, nós vamos ver 6 momentos que lidam com essas facetas da espiritualidade do cuidado, de pessoas que fazem essa jornada de espiritualidade numa relação de intimidade com Deus. Vamos ver quais são essas 6 características de uma espiritualidade do cuidado? Bom, a primeira delas é que a espiritualidade do cuidado envolve uma vida de oração, como é peculiar à espiritualidade. Você não terá uma espiritualidade saudável em qualquer sentido se você não desenvolver uma vida de oração. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. Você estar na presença de Deus em oração. A oração é esse exercício da gente estar face a face com Deus, de falar para Deus o que a gente pensa. E quando a gente fala para Deus, pode ter certeza, Deus ouve. Deus ouve as nossas orações, Deus acolhe as nossas orações. E quando Ele acolhe, Ele também quer falar. E aí, então, é que acontece a nossa experiência de aprofundamento dessa intimidade, em que Deus nos dá a liberdade de falar o que a gente sente, mas também Ele se coloca na liberdade de falar para a gente aquilo que Ele tem para nós. Muita gente acha que Deus responde não para as nossas orações. Eu acho que não. Deus nunca responde não a uma oração de um filho seu. Ele é um pai amoroso que ele não diz não para o seu filho. Ele apenas diz o seguinte: olha, eu tenho algo melhor para você. Essa é a resposta de Deus, que às vezes parece que é um não, a menos que a gente seja um filho rebelde, um filho daqueles que batem o pezinho e fazem pirraça para dizer para Deus que eu quero assim, assim, assado. A gente não vai compreender, a gente pode compreender que um pai amoroso faz exatamente isso. Um pai amoroso, quando um filho pede pão, ele vai dizer: olha, meu filho, eu tenho algo melhor do que pão para você. E isso é algo muito importante no ensino de Jesus. E Lucas registra que a primeira dessas lições é a prática da oração. A maneira como Jesus levava a sério a prática da oração chamava a atenção dos discípulos. E o texto começa já dizendo que ele estava num momento desses de oração. E por isso eles pediram a Jesus para que lhes ensinasse também a orar do mesmo modo. Havia, na época, muitos grupos messiânicos, muitos grupos que se reuniam para poder refletir e agir em favor da unidade da fé judaica. Então, entre os judeus daquela época, havia esses chamados grupos messiânicos. E uma forma de identificá-los era a maneira como faziam as suas orações públicas. Você deve lembrar bem
de um desses grupos que Lucas registra, que é o grupo de João Batista. E João Batista, segundo a tradição, também tinha a sua oração padrão, aquela oração modelo que eles faziam em público, eles declaravam em público, como se fossem palavras de ordem ou palavras de encorajamento para que eles continuassem agindo conjuntamente. Jesus, então, ensina a oração modelo da fé cristã, que é a oração do Pai Nosso. Só que em Lucas, essa oração não recebe o sentido do Pai Nosso. A palavra Pai Nosso não aparece. O Pai Nosso está lá em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. E na oração registrada por Lucas, o Pai Nosso não aparece. Aparece apenas a expressão Pai. Mas mesmo assim, eu vou tratar desta oração, essa oração modelo, como uma prática de espiritualidade da gente. Ela não é uma reza, ela não é uma palavra de ordem, ela não é uma coisa para a gente ficar repetindo toda hora, mas ela é um modelo do que a gente precisa fazer quando a gente está em oração. A forma em que Lucas registra é uma forma reduzida, ela é mais sintética, mas está ligada à oração do Pai Nosso. Vamos pensar na oração do Pai Nosso, que é aquela que a gente tem memorizada muitas vezes. A oração do Pai Nosso é mais do que um modelo. Ela apresenta a nossa identidade como seguidores de Jesus. Somos aqueles que reconhecem a Deus como Pai amoroso, santo e digno de honra. É isso que nós somos. Somos as pessoas que seguem a fé num Deus vivo. Nós também somos aqueles que demonstram nosso anseio pela vinda do reino de Deus. Nós esperamos a manifestação do reino de Deus entre nós. Nós promovemos a realidade do reino de Deus entre nós. Nós também declaramos nossa dependência de Deus, até por aquilo que é mais básico, como o pão cotidiano. Dá-nos o nosso pão. Essa ideia de depender de Deus nos mínimos detalhes, de levar tudo a Deus em oração, como dizia o hino tradicional do cantor cristão. Apresentamos também, como cristãos, nossa identidade cristã faz com que a gente apresente a Deus nossa disposição de perdoar aqueles que nos ofendem na mesma medida em que Deus nos perdoa. Pelo menos em termos de intenção, não é? Porque perdoar é muito difícil, eu concordo com você, eu acho que é muito difícil, mas pelo menos é dizer para Deus, eu tenho a intenção de fazer isso. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor me ajudasse a perdoar as pessoas que me ofendem da mesma forma que o Senhor tem me perdoado. E também aquele desejo que está na oração, se dá uma olhadinha na oração do Pai Nosso, e você vai ver que também apresenta um desejo de permanecer fiéis. Tem um livrinho e também tem um estudo que nós fizemos sobre a oração. Você vai dar uma olhadinha na playlist dos nossos estudos bíblicos e você vai ver ali um estudo bíblico sobre oração. Acho muito importante que você faça esse curso de novo, se você já o fez. E se você não o fez, faça agora, busque de novo. Tem a apostila lá no nosso blog, leia com atenção, ouça as aulas que foram ministradas. Bom, gente, é fato de que a gente precisa aprender a orar como pessoas que estão dispostas a seguir Jesus em toda a nossa vida. Orar como quem tem sede. Orar como quem precisa da presença divina constante. Orar como quem conversa com a pessoa que ama. É isso que precisamos aprender a fazer. Não aprender uma fórmula, não aprender um modelo, mas aprender a dizer para o Senhor que nós dependemos dele, quem ele é para nós e quem nós somos e quem nós estamos dispostos a nos tornarmos
abrindo mão de coisas que nos afetam. Acho que a oração é algo fundamental para a vida do crente. Acho mesmo. E não aquela oração formal, em nome de Jesus, amém. Altíssimo Deus, em nome de Jesus. Não, não estou falando dessa oração. Eu estou falando da sua intimidade com Deus, do tempo que você passa pensando em Deus, permitindo que Deus fale contigo. E você, no seu íntimo, falando com Deus. Os discípulos pediram isso. E nós precisamos pedir isso ao Senhor também. Senhor, ensina-nos a orar. A segunda característica da espiritualidade do cuidado é a gente confiar nas promessas divinas. Afinal, é por isso que estamos aqui. Eu continuo crendo em Deus porque eu sei que as promessas do Senhor são fiéis. Deus não falha em suas promessas, nenhuma delas. Deus não trabalha para o mal daqueles que o seguem. Estou aqui lembrando de um filósofo chamado Pascal. E ele dizia o seguinte: crer em Deus e não crer em Deus dá 50% para cada lado. É mais ou menos, ele não diz com essas palavras, mas é mais ou menos isso. O problema é quando a gente diz que não crê em Deus e um dia vai descobrir que ele existe e vamos estar aí arrependidos, porque deixamos de desfrutar o melhor dessa vida na companhia de Deus. E se eu creio em Deus se eu digo que eu creio em Deus e ele não existe, ok, eu não perdi tempo, porque a ideia de Deus na minha vida é algo que me orienta, que me fortalece, que me consola, porque eu sei que tem promessas que estão dadas para todos nós. Eu não estou preocupado se Deus existe ou se não existe. Eu não entro nessa discussão, nunca entrei nessa discussão sobre as provas da existência de Deus. Eu estou mais preocupado com o fato de que Deus tem prometido coisas maravilhosas para nós e Ele nunca, nunca falhou na minha vida. Espero também que você tenha a mesma experiência em relação a isso. Então, Jesus aproveita aquele interesse dos discípulos pela oração para poder ensinar algo novo. Jesus compara a maneira como devemos levar as nossas necessidades a Deus com aquela atitude da gente buscar um vizinho que nos ajude de madrugada. Sabe como é que é? O vizinho está lá, ele recebe uma visita de madrugada, não tem nada para oferecer ao seu convidado, e ele bate na porta da gente. Ô, me empresta aí um pacotinho de açúcar. Tem um pão velho aí, alguma coisa que eu possa oferecer à visita que chegou. Então, é isso que a oração representa. É a gente incomodar Deus na hora mais imprópria que possa aparecer. Mas Deus vai me ouvir? Deus vai me atender? Ele disse que vai. Porque se um vizinho que é importunado de madrugada não diz não para o seu amigo, quanto mais Deus vai fazer por você também. Por isso que vem aquela expressão: peçam, busquem, bata na porta, não tem problema nenhum. Deus não se importa com isso, Deus não se incomoda. Aliás, eu diria até que Deus tem prazer de ser incomodado com as nossas orações. Essa é a visão do Apocalipse, sabia? Que as nossas orações, todas elas estão guardadas. Deus ouviu todas elas. E um dia elas vão subir na presença de Deus como um aroma agradável, porque Deus se agrada das nossas orações. Deus tem prazer nas nossas orações. E Jesus garante: tudo o que a gente pede, recebe. Tudo o que a gente busca, encontra. E toda vez que a gente bate, a porta é aberta. Amém? Dá um glória a Deus alto aí, por favor, na sua casa. E creia nisso. O Senhor está cuidando de nós. Ele espera receber essa resposta da gente. Deus, de fato, meus amados irmãos e irmãs, é um Pai amoroso
que está sempre pronto a atender às necessidades dos seus filhos, a fim de fazer com que tenhamos uma experiência plena de vida, que a gente possa viver de uma maneira digna nesse mundo de Deus que nós vivemos. E se pedimos algo a Deus para o nosso bem, pode ter certeza, Ele não vai nos dar algo que sirva para o nosso mal. Ele só vai fazer aquilo que nos faz bem. Porque tem coisas que a gente pede que acho que Deus deve dizer, eu não vou atender esse sujeito dessa maneira, porque isso vai fazer mal para a vida dele. Por isso que ele responde, eu tenho algo melhor. Ele não vai dizer não. Você diz que precisa de uma coisa. Ah, Senhor, eu preciso de 3 milhões na minha conta. Assim, você precisa disso para quê? Isso vai te fazer mal. Você não está preparado para ter essa quantidade em sua conta. Mas eu vou fazer algo melhor por você. Deus vai fazer algo melhor diante daquilo que a gente pede. Ele sabe o que é que nos faz bem. Aos que se sentem desanimados, enfraquecidos ou até em dúvida, Jesus pede que busquem a Deus, que tem muita coisa boa para dar aos seus filhos, inclusive a presença do Espírito Santo na vida de quem crê. Hoje à noite vamos ter uma mensagem sobre essa crença no Espírito Santo. Quem é esse Espírito que é dádiva de Deus para todos nós? Que bênção maravilhosa é receber de Deus o Espírito Santo. Ele diz assim, Jesus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Deus espera isso da gente. É a oração de Eliseu. Pede o que você quiser, Eliseu. Eu quero porção dobrada do seu Espírito. Que pedido maravilhoso, né? Eu acho que a gente teria outra ideia da vida se a gente tivesse essa compreensão. Tem muita gente que age diante de Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Faça 3 desejos. Isso não é verdade. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não está para fazer a nossa vontade pirracenta. Ele está para fazer o bem. Ele quer nos abençoar. E se você tivesse a condição de pedir algo para Deus, o que você pediria? Bom, eu diria aqui desde já que faria o pedido de Eliseu. Eu quero unção dobrada do teu Espírito. Olha, gente, acho que isso é muito necessário para a vida no mundo em que nós vivemos. Não há nada mais necessário do que a unção do Espírito Santo para vivermos num mundo tão difícil quanto o que nós estamos vivendo. Terceiro aspecto da espiritualidade do cuidado, a resistência. Resistência à maldade, resistência ao império do mal. E tem tanta coisa que se apresenta como maldade entre nós, tantas coisas que têm sido feitas que são verdadeiras obras da maldade. E muitos cristãos, muitas cristãs se envolvendo nessas histórias de disseminação de ódio, de disseminação de mentiras e criando divisões em famílias, em igrejas, em grupos. Olha, gente, está na hora da gente dar um basta nessa maldade que tomou conta de muitas igrejas, de muitos grupos cristãos, de muitas redes sociais formadas por cristãos. Os cristãos as pessoas que mais têm feito isso, infelizmente, são participantes de comunidades religiosas. Eu não vou dizer que são evangélicos só, não. Tem outros aí que são católicos também, que são de outras religiões, que estão fazendo esse tipo de coisa, instrumentalizando a fé para poder servir a uma instituição de poder que é pura maldade, pura maldade. Então temos que combater o mal, temos que lutar contra o mal. Lucas relata que Jesus libertou uma pessoa que tinha um mal que lhe fazia ficar muda. Essa experiência, ele não descreve quem é essa pessoa. Só diz que essa pessoa tinha um problema
que era um sintoma que causava mudez. Ele ficava mudo, não conseguia falar. Isso é demônio? Não, de jeito nenhum. Porque o pai de João Batista ficou mudo também. Lembra disso lá no começo do nosso curso? E também encontramos em muitos sintomas de saúde mental, traumas, problemas que fazem com que as pessoas parem de falar e enfrentem um problema dessa natureza. E aconteceu que aquela pessoa que tinha ficado muda, ela foi libertada e voltou a falar. E as pessoas ficaram admiradas com aquele ato de Jesus. E algumas pessoas começaram a dizer que Jesus expulsava demônios por meio de Beelzebu. A palavra Beelzebu aparece lá no contexto da comunidade judaica. Você sabe o que era o Beelzebu? O Beelzebu era o nome para uma das divindades da cultura dos cananeus e dos filisteus, e que vai levar a uma história lá do Antigo Testamento, quando o povo hebreu veio ocupar a terra. Então os cananeus e os filisteus ficaram ali. E a crença que eles tinham continuou. Quem era Beelzebu? Beelzebu, na verdade, era Baal. Era o deus Baal. Lucas registra como os judeus entendiam essa figura mitológica da cultura de Canaã, dos povos do lugar. Ele era o príncipe dos demônios, segundo a tradição cultural dessas pessoas. E essa crença em Beelzebu confrontava a compreensão judaica sobre as forças do mal, que eles davam um nome, eles davam uma característica personificada, chamada de Satanás. Satanás quer dizer adversário. Então você tem o nome Beelzebu e tem o nome Satanás aparecendo no discurso de Jesus, né, e nas confrontações, no diálogo dele sobre aquela libertação do moço que estava mudo. Essa confusão que as pessoas faziam dava a ideia de que dizia respeito a uma crença que não se sustentava por si mesmo. Jesus ele vai dizer algo nesse texto, nesse nível. A interpretação dessa passagem, ela é algo que precisa evitar os anacronismos sobre as teorias de demônios que invadem nossas igrejas. Há muita gente vendo o demônio em tudo. Outro dia estávamos preparando um espaço para fazermos o nosso trabalho como igreja e alguém disse, pastor, temos que orar por esse terreno. Eu disse, por quê? Porque aqui tem demônios. Eu disse, onde tem demônios? Aí ele disse, olha, tem ali, tem ali, tem ali. Eu disse, olha, eu não vou fazer isso. Se quiser fazer, fique à vontade. Essa obra é do Senhor, ela foi consagrada para o Senhor e ela vai ser realizada no poder do Espírito Santo de Deus. Quem tem que travar essa batalha não sou eu. Eu não vou ficar caçando demônio em quintal, em árvore, em pedra, em escombros. Eu não vou fazer isso. Eu vou seguir o meu trabalho como servo do Senhor. E isso tem causado muito sofrimento nas comunidades, porque há muitos transtornos mentais, muito mal-estar de saúde mesmo das pessoas que são deslocados para o problema da possessão demoníaca. E muitas vezes dito por pessoas que não conhecem nada de teologia, que não estudam, que não têm intimidade com Deus, que não têm uma vida de oração autêntica, e também de pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre saúde mental. Então, é um dilema que a igreja evangélica vem atravessando, transferindo determinados sintomas, como é o caso do moço mudo,
Poderia ser um sintoma de algum problema de neurose que ele estava passando, algum impacto que ele estava sofrendo e que ele precisava de apoio, de acolhida, e o cuidado de Jesus foi terapêutico para aquele sofrimento. Os problemas de saúde mental, naquela época, ainda não tinham as mesmas explicações de hoje. Por isso que eu acho que é um anacronismo a gente interpretar problemas de saúde mental com os mesmos critérios que a gente encontra em narrativas como essa no Evangelho. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da libertação, eu entendo que o diabo existe, que o diabo atenta, mas eu preciso ter prudência para não lesar ainda mais, adoecer ainda mais as pessoas que estão na minha comunidade. As pessoas daquela época não sabiam explicar a origem de males como aquele. Nós hoje sabemos. E naquela época era fácil atribuir ao demônio. Hoje não. Hoje não faz sentido. Pelo amor de Deus. Vamos amadurecer a nossa compreensão de fé um pouquinho mais. Jesus não negou a ação de demônios. Ele foi muito claro quanto a isso. Demônio existe? Existe. Ele pode fazer o mal? Pode. Mas ele diz que a libertação de toda forma de maldade é uma evidência da presença do reino de Deus entre nós. Cuidar de quem sofre, cuidar de quem enfrenta as mazelas, as maldades que nós enfrentamos no mundo, é uma marca da presença do reino de Deus entre nós. Ele diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se eu estou aqui cuidando de gente que enfrenta a maldade, que sofre, que tem sintomas da presença da maldade em sua vida, então isso é sinal de que o reino de Deus existe entre vocês. Quarto aspecto da espiritualidade do cuidado, a perseverança. Uma espiritualidade do cuidado, ela não vive de altos e baixos. Aliás, ela tenta diminuir essas oscilações da nossa vida. Uma prática de espiritualidade saudável visa exatamente combater essas oscilações na nossa própria vida. Somos nós que cuidamos disso. Somos nós que precisamos aprender a cuidar dessa maneira perseverante de viver a nossa fé. Jesus compara o seu cuidado com as pessoas que sofriam dos males não compreendidos na época, atribuídos aos demônios, com a arrumação do interior de uma casa. A história é muito linda, porque ele diz que é como se a maldade fosse tirada de um espaço e aí as pessoas que praticavam a maldade sentem falta daquele ambiente gostoso, aconchegante e querem voltar. E aí, então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai encontrar a casa arrumadinha, limpinha, cheirosinha e vai chamar outras maldades para ocupar aquele espaço. Olha, é um problema sério, viu? Quem é que vence a maldade? Quem vence a maldade é o mais forte. O forte domina a casa, mas o mais forte é aquele que expulsa a maldade. É Jesus que pode fazer isso. Jesus demonstra que as forças do mal agem como um homem forte, mas são vencidas por alguém que é mais forte, que é ele mesmo. A libertação do mal requer um cuidado para que aquela condição comece a dar resultados, que ela gere frutos. Uma pessoa libertada do mal precisa manter-se livre da maldade. Além do alívio do sofrimento, Jesus convida as pessoas a uma nova maneira de viver, a fim de que não haja mais espaço para a maldade da vida. Porque, meu querido, minha querida, se você se descuidar, o homem forte que fazia a maldade no seu interior vai trazer outros 7 e a situação vai ficar pior do que a primeira.
Caso contrário, a situação pode se agravar, como se houvesse um retrocesso, e ainda com a presença de outras formas de maldade, se a gente pode dizer assim. E o estado final daquele homem tornou-se pior do que o primeiro, diz Jesus. A maneira de não dar espaço para a maldade na vida não está nas expressões religiosas. Uma mulher, ela passa ali naquele momento, ouve e vê aquilo tudo que está acontecendo e exalta a figura da mãe de Jesus. Benditos são os seios que te amamentaram. Olha que coisa linda, né? Alguém diria isso. Que mãe maravilhosa que você tem, hein? A tua mãe deve ter muito orgulho de você. E quem é que pensou isso? Um religioso? Não, uma mulher comum. Talvez uma mulher até estrangeira. Porque uma judia não pensaria dessa forma. A judia, ela não idolatraria nem mesmo uma mulher, nem mesmo a mãe do Senhor. O judeu não faria esse ato de adoração e de exaltação de um ser humano. Mas o que mais importa naquele momento não é a maneira como acolhemos o ensino, não é a maneira como nós percebemos essas coisas, mas é a maneira como acolhemos o ensino da palavra de Deus em nossa vida. Jesus diz assim: olha, não é minha mãe que é mais feliz. Sabe quem é mais feliz? Mais felizes são aquelas pessoas que ouvem a minha palavra e obedecem a ela. Em vez de você ficar dizendo, mas olha, vamos exaltar aqui fulano, beltrano, olha que templo bonito, olha que coisa linda. Não, isso não quer dizer absolutamente nada para Deus. O que realmente importa é a maneira como a gente acolhe a palavra de Deus na nossa vida. Quinto aspecto, o testemunho. Isso é muito importante também para a nossa espiritualidade cristã. Uma pessoa que cuida do outro, ela dá um bom testemunho do amor de Deus em sua vida. O número dos que vinham se encontrar com Jesus aumentava exponencialmente. E Jesus entendia que aquilo não era um bom sinal. Pastores e pastoras que ficam contabilizando resultados, entenda isso. Jesus, ele sabia, nós precisamos alcançar muitas pessoas. Precisamos ganhar o mundo para Cristo, mas nem sempre os resultados exponenciais, estratosféricos, são sinal de bênção. As multidões não estão necessariamente nos lugares saudáveis, nos lugares que se envolvem com o evangelho vivo, com aquele que leva a gente a um compromisso de fé. Jesus, então, entende que aquelas multidões que o acompanhavam não eram um bom sinal. Porque aquelas pessoas queriam sinais miraculosos, queriam eventos fantásticos, queriam ver demônios sendo expulsos, queriam ver pessoas sendo curadas, queriam ver pessoas passando por milagres extraordinários. E Jesus, eu não vim para isso. Eu não vim para fazer isso nas pessoas. É claro que eu faço porque eu amo as pessoas, eu tenho compaixão e não consigo ver as pessoas continuarem no seu sofrimento. Eu vim para trazer consolo, para trazer vida para a humanidade. Jesus afirma que o único sinal de que pessoas assim, que formam essas aglomerações para ver essas coisas fantásticas de sinais e prodígios, o único sinal que elas teriam era o sinal do profeta Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? Você conhece a história de Jonas, né? Jonas foi um profeta do Antigo Testamento que recebeu uma incumbência de levar uma mensagem para os moradores da cidade de Nínive. E ele achou que aquilo era algo muito perigoso, porque Nínive era uma grande cidade e achava que as pessoas não iam dar ouvidos a ele. Ele então vai para outro lugar, foge, e Deus permite que
ele retome o caminho e vá para Nínive e anuncie. O sinal do profeta Jonas era exatamente esse anúncio. É o anúncio que haverá um fim. O anúncio de que há um juízo divino sobre as pessoas. Então, Jonas foi um profeta enviado por Deus a Nínive para anunciar a destruição da cidade. Mas a presença e a mensagem de Jonas levou todo o povo ao arrependimento. Qual é o sinal do profeta Jonas, então? É aquele sinal que resulta em arrependimento das pessoas. Que se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, nem com todos os milagres que já receberam na vida, elas não vão entrar no reino dos céus. Esse é um fato. Então, o sinal de Jonas é uma referência à missão salvífica de Jesus, como um chamado ao arrependimento, como mudança de vida e de atitude. Você vai encontrar isso no versículo 30 de Lucas, capítulo 11. Jesus usou a metáfora da candeia, então, para falar da maneira como podemos cuidar da nossa vida interior, como o sinal desse arrependimento que nós temos em nós mesmos. A maneira como vemos a realidade, o mundo, o outro e até a nós mesmos, pode agir tanto como uma luz que ilumina o nosso interior ou como sombras que encobrem o nosso entendimento. Há muitas pessoas que desenvolvem uma crença em Deus que é muito próxima à crença do diabo. Sim, o diabo crê em Deus. O diabo crê e até estremece, mas não conseguem desenvolver uma experiência genuína de fé, transformadora, fazendo de cada um de nós luz para o mundo, que é isso que Jesus espera que façamos. Jesus aconselha a que possamos manter a nossa luz interior acesa e permitimos que possamos brilhar no mundo. Lucas capítulo 11, verso 36. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia. Ninguém coloca uma luz debaixo da mesa. É isso que Jesus explica. Sempre coloca num lugar que possa iluminar a todo o espaço. Portanto, cuidado para que a luz que está em você, em seu interior, não sejam trevas. Viu, meu irmão, minha irmã? Cuidado para que a sua luz brilhe. Deixe a sua luz brilhar, diria a música antiga da educação infantil. Deixe a sua pequena luz brilhar. Lucas fala, Jesus falando, né? Diz que os olhos são a nossa candeia do corpo. E é exatamente a maneira como a gente vê a realidade, a maneira como a gente vê o mundo, como a gente interpreta. É essa que é a luz que brilha. A luz que brilha não é algo resplandecente, místico, misterioso. Não, é a nossa maneira de ver o mundo. Porque a maneira como a gente vê o mundo nos orienta em nossa ação. Então, deixe a sua luz brilhar, meu irmão, minha irmã. Vamos seguir adiante. O nosso testemunho fala muito alto. A maneira como a gente vê o sofrimento das pessoas, a maneira como a gente se compadece delas, a maneira como a gente interage com elas. E também temos a sinceridade. Esse é um ponto bastante curioso da jornada de Jesus, quando ele se defronta mais uma vez com os fariseus. E nessa confrontação, então, nós vemos aí como que Jesus lidava com a questão da fé farisaica, que era predominante naquela época no judaísmo. O fariseu era a pessoa de bem, era o classe média, o nobre, né? Era a pessoa de boa família. E o fariseu, ele desenvolveu um tipo de prática de fé que era opressora, dominadora, controladora, causadora de medo, como se a religião fosse um freio. Eles se diziam representantes do conservadorismo da época, das santas tradições da fé judaica. Lucas registra, então, uma série de interações entre Jesus e os fariseus.
como também os peritos da lei, por causa da maneira legalista como praticavam a fé. Tudo começou com o convite de um fariseu para que fizesse uma refeição com ele. O fariseu preparou o banquete, convidou Jesus. Jesus chega na casa do fariseu e senta-se logo à mesa. E o fariseu fica escandalizado com aquilo, porque Jesus não fez a lavagem sacrificial, ritual das mãos. Então, Jesus tinha uma certa aproximação com os fariseus. E isso fez com que Jesus conhecesse bem o coração de cada um, as suas práticas, e era tratado por eles até como um rabi. Alguns críticos dizem que Jesus também foi formado como um fariseu, tanto que ele chegava nas sinagogas e tinha a palavra para poder ensinar. Ele era alguém que conhecia a escritura em hebraico, fazia a leitura dela em público. Então, ele tinha uma proximidade muito grande com os fariseus. E esse fariseu estranhou o fato de que Jesus, sendo um amigo, uma pessoa ligada a essa tradição, não fez a limpeza ritual das mãos. Jesus, então, aproveita essa reação do fariseu que o convidou, o seu anfitrião, para criticar a preocupação dos fariseus com as atitudes aparentes, ao mesmo tempo em que se descuidavam da sua vida interior. E aí começa uma série de ações a essas pessoas que Jesus chama de insensatos. Ele diz que é uma insensatez você viver uma vida aparente religiosa, uma vida religiosa aparente, e não cuidar da sua experiência interior. Isso é uma insensatez. Lucas 11, 40. E aí ele começa a proferir uma série de ais, que são as críticas que ele faz aos fariseus. Lucas, ele registra aqui 3 dessas críticas. Mateus fala de 7 ais, mas aqui ele fala de 3 ais, que se referem à vida de aparência que os fariseus praticavam, buscando reconhecimento e prestígio, sem qualquer ação de misericórdia e compaixão pelos outros. Um deles, ele diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Aí Jesus esculachou os fariseus e um doutor da lei ficou sensibilizado com aquilo. Ele ouviu as críticas e disse que aquilo era um insulto para os fariseus, que eram gente boa. Era a elite da sociedade. Jesus, então, passa a proferir outras críticas aos peritos da lei, que estabeleciam regras rigorosas para os outros, sem qualquer sentido de justiça ou de compaixão. Eles se declaravam como detentores do conhecimento verdadeiro e estabeleciam juízos pesados sobre os outros. Jesus diz: ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Bom, é uma lição maravilhosa, né? Vimos aí os aspectos que dizem respeito a essa espiritualidade do cuidado. Como que a gente aplica isso tudo na nossa vida? Eu fiz uma observação aqui, quero ler para você. Jesus compreendeu que as pessoas do seu tempo tinham problemas sérios que precisavam do cuidado divino, como nos dias atuais. Ele disse que era uma geração má. Uma expressão que ele usou, está lá no texto. Diante do que vemos na geração atual,
Não podemos ter outra conclusão a não ser a mesma de Jesus. Vivemos no meio de uma geração má. Jesus também viveu no meio da sua geração, que também era má. Vivemos em meio a uma geração corrompida e perversa, que precisa ser alertada de seu problema. A proclamação da mensagem do Evangelho, de forma vivencial e falada, é o sinal do cuidado divino para hoje. Ele diz: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. E nós somos os profetas que Deus vai usar, eu e você, meu querido, minha querida, na nossa experiência de fé. É a nossa espiritualidade que vai nos levar a fazer isso. Bem, convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus agora. Senhor Deus e Pai, recebe a gratidão de nosso coração por essas palavras tão extraordinárias que nos ajudam a entender o teu propósito para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver uma espiritualidade que faça sentido para o mundo em que vivemos e que sejamos luz onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos assim ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco e convidar você para logo mais participar da nossa celebração presencial. Estaremos em nosso espaço. Convido você a seguir a nossa jornada de 40 dias de estudos e reflexões no Credo Apostólico. Hoje vamos falar sobre Eu Creio no Espírito Santo. Tem gente aí que diz que a Igreja Batista não acredita no Espírito Santo, então vem tirar essa dúvida com a gente. Será uma bênção ter você conosco. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Tenham todos e todas um domingo de paz na presença de Deus.